para o nosso coração. E essa palavra, com certeza, ela faz juízo, né? A tudo aquilo que nós estamos vivendo. Como eu disse, o Senhor Jesus, Ele pediu para que a festa da Páscoa, ela fosse comemorada todo ano, para que não caísse em esquecimento tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aí você pode falar assim: mas pastor, será que tem como esquecer o que Jesus fez? Tem. É só você parar de praticar a fé. É só você parar de ler a Bíblia, de cultuar a Deus e começar a voltar a fazer o que você fazia antes lá no mundo. Faz isso para você ver. Você vai se esquecer de tudo, da lei de Deus, do temor de Deus, da palavra de Deus, e vai se esquecer do que o Senhor Jesus fez por você. Essa é a grande realidade. Então, mediante isso, esse mês, especificamente esse mês de abril, nós estamos no mês do amor de Deus. O amor de Deus, que é algo que nos constrange. O que é constrangimento? O amor de Deus é algo que quando nós olhamos para nós sabíamos que não éramos merecedores disso. Mas mesmo assim Ele nos amou. E nos amou de tal maneira, ainda vou ler isso aqui ainda hoje, que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Amém? Então eu quero levar você a pensar um pouco nesse amor, porque é interessante que quando nós falamos no amor de Deus, nós precisamos nos encontrar no amor de Deus. Essa é a grande realidade. Nós vivemos condições, muitas das vezes adversas nesse mundo. Nós vivemos situações, muitas das vezes, até mesmo perturbadoras. O estresse, a ansiedade. Estamos vendo aí, hoje, a depressão, o síndrome do pânico. São situações hoje que o mundo está inserido nela. Doenças que os médicos não têm um diagnóstico fechado. Você chega lá, você está trabalhando demais, você está estressado. O que aconteceu com você? Você teve uma perda. Os médicos vai passar um antidepressivo. Você vai começar a andar meio tonto para a rua. Vai ficar meio chapado durante o dia, porque o remédio faz isso. Mas realmente o que essas pessoas têm são enfermidades na alma. E cada dia mais as pessoas se encontram desta forma. E quando nós focamos o amor de Deus, nós precisamos estar inserido nesse amor. E há uma frase que eu ouvi de uma escritora que diz assim: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Amém? Repita isso comigo. Nunca eu terei tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de mim. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos mais do que nunca nos libertar desse sistema de mundo. Porque o sistema desse mundo nos afasta de Deus, não nos aproxima dele. E como viver num mundo caótico, caminhando para a destruição, mas focado em Cristo? Jesus orou por isso. Jesus, na sua oração, em particular com o Pai, ele disse: Senhor, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal.
Então o Senhor tem constantemente orado por você. Então a nossa consciência tem que estar focada nisso. Não, Jesus está intercedendo por mim. E eu preciso agradar a Deus para continuar debaixo da sua potente mão, no centro da sua vontade. Então, quando nós entramos num período como esse, Páscoa, morte e ressurreição, quando nós olhamos, isso é o pilar do cristianismo. Eu disse aqui na terça-feira que a Páscoa judaica é diferente, porque a Páscoa judaica, eles celebram a libertação do povo de Israel ali do Egito. E por que não a morte e a ressurreição de Cristo? Porque eles estão esperando o Messias até hoje. A nossa Páscoa é a Páscoa cristã. Nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então veja que o homem, ele escolhe para si o caminho que ele quer seguir. Somos responsáveis por todas as nossas atitudes e decisões. E é por isso que quando nós falamos do amor de Deus, nós não estamos falando do amor como o nosso amor. Porque o amor do homem é injusto. E o amor de Deus não. O amor de Deus é amor incondicional, é o amor ágape. Mas o amor de Deus é justo. Por amor a Israel, ele entregou o seu povo, muitas das vezes, na mão dos seus adversários. Por amor a Israel, ao povo de Israel, muitas vezes Israel perdeu batalhas, guerras. Por amor a Israel. Aí você fala, mas que amor é esse que traz sofrimento? Que amor é esse que traz tristeza? Que amor é esse que traz prejuízo muitas das vezes aos olhos humanos? Não aos olhos de Deus. Esse é o amor de Deus. Porque o amor que está sendo pregado aí fora é o amor segundo o homem. E esse amor segundo o homem não se compara com o amor de Deus. Amém? Então nós precisamos tomar uma decisão. Se queremos ouvir a verdadeira palavra ou se queremos ser enganados. Essa é a grande realidade. Então porque quem entra no evangelho, quem entra na igreja, quem entra para ser um cristão, ele não entra para ganhar, ele entra para perder. Essa é a grande realidade. Ele entra mais para perder do que para ganhar. Porque você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão de fazer a sua vontade. Né? Você vai ter que obedecer a palavra de Deus. Então você vai abrir mão de mais coisas do que receber. Só que tem uma coisa. Esse é o verdadeiro evangelho. Paulo falou muito sobre isso. Paulo falou, eu não tenho a minha vida por preciosa. Antes que eu venha cumprir a minha missão, o meu chamado, o meu ministério, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Eu me reduzo à escravidão de Cristo na minha vida. Não faço a minha vontade, para que seja feita a vontade dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho só de ganhar, ganhar, receber, receber, pedir, pedir, pedir. Amém? Tem gente que é na igreja, pede, pede, pede hoje, pede amanhã, pede próximo culto, pede, pede, pede. Ana, mãe de Samuel. A palavra do Senhor diz que Penina tinha 10 filhos. Amém? Quantos filhos Penina tinha? Quantos Deus pediu para ela? Nenhum.
Por quê? Porque era um filho sem propósitos. Penina, sua rival, tinha 10 filhos e Deus não pediu nenhum para ela. Por quê? Era um filho sem propósitos. Ana subiu várias vezes a Siló. E toda vez que ela subiu, ela pediu. E não recebeu. O dia que ela entendeu, falou assim: entendi. Tá bom, Senhor. Me dá que eu te devolvo. Deus abriu a madre dela e deu um filho a ela, para que esse filho fosse devolvido e se chamasse Samuel, o juiz de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Então não é só ganhar, é também dar, é abrir mão, é entender que evangelho é servir e não ser servido. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Abra a tua Bíblia para mim, em nome de Jesus. Pregação dessa noite. Vou fazer referência ao que nós estamos vivendo. Páscoa. Sobre o amor de Deus. 1 João, capítulo de número 4, versículo de 9 e 10. Primeira João, capítulo de número 4, versículo de 9 e 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele, para vivermos por intermédio dele, para vivermos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. João, na sua primeira carta, ele vem destrinchando o amor de Deus. Como eu disse, o amor de Deus não é como o amor do homem, porque o amor de Deus é um amor justo. E o amor justo é aquele amor que vai nos resgatar do lamaçal do pecado. É aquele amor que vai nos tirar debaixo da condenação que o mundo oferece a cada um de nós. É um amor que o mundo não entende. Porque quando o mundo vê um ex-traficante em cima do púlpito pregando a palavra, o mundo não entende. Quando o mundo vê uma pessoa envolvida com drogas, envolvida no submundo, e quando vê essa pessoa com a Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja, o mundo não entende. Por quê? Porque o mundo não entende o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é como o amor do mundo. Mas nós que fomos alcançados por esse amor, nós que sentimos todo dia esse amor sobre as nossas vidas, nós só conseguimos entender porque pelo amor de Deus foi nos dado o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá entendimento da dimensão, da largura, profundidade, altura do amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, esse amor, ele veio através da graça do Senhor Jesus,
para nos auxiliar a alcançar aquilo que é mais precioso na vida de um cristão, a salvação. Por incrível que pareça, essa palavra fugiu de dentro das igrejas. Não se fala mais do céu, não se fala mais de anjos, não se fala mais de salvação. O negócio é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas do que adianta toda a prosperidade na terra e a sua alma vai para o inferno? Do que adianta disso? Jesus falou do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então nós precisamos entender que existe, infelizmente, neste mundo, vários caminhos que você pode seguir, mas um é o caminho de Deus. Um é o caminho de Deus. E o caminho de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então João entendeu a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Meu irmão, sabe qual era a condição do homem? Eu quero ler isso aqui para você e quero mostrar para você no nome de Jesus, porque há muitas pessoas, sabe, que eu acredito sim que você já ouviu. Não, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero com a minha vida. Pessoas que dizem: não, sem mim que lá não funciona. Ah, não, eu sou isso aqui, eu sou... Irmãos, nós não somos nada. Quem está entendendo, diga amém. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus é um ser, sabe, desprezível. É um ser horroroso. O homem sem Deus. E quando eu estou falando homem, eu estou falando no gênero humano, homem e mulher. Só para que vocês entendam, para que eu possa completar isso aqui, olha só. Isaías 64:6. O Senhor me fez estudar sobre isso daqui. A condição de cada um de nós. A condição do que nós nos encontrávamos lá no passado, outrora, sem Jesus. Por isso que eu digo, não tem berço de ouro não, irmão. Não tem esse negócio, sabe? Eu nasci em berço evangélico, isso não existe. Porque todos pecaram e desconstituídos da glória de Deus estávamos. Quando Paulo pregou isso, ele nivelou as coisas, ele colocou os gentios na mesma proporção dos judeus. Na mesma proporção. Não há diferença, todos nós pescamos. E desconstituídos da glória de Deus estávamos. Se não fosse o amor de Deus ter nos resgatado. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes tem pessoas, né, que humilham outras pessoas, pessoas que se acham tal, pessoas que andam nariz empinado, pessoas que se acham importante, pessoas que não dão crédito para ninguém. Irmão, não somos nada. Nada. Paulo diz: miserável homem que sou. Quando eu quero fazer o bem, o mal já se apodera de mim. Paulo disse isso. Se não fosse o amor de Deus ter resgatado Paulo seria Saulo ainda. Um destruidor de famílias, matador de cristão. Então olha o que diz Isaías 64:6. Somos como os impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Eu explico isso para você. Isaías foi lá no lixão de Israel. E lá no lixão de Israel, ele encontrou, sabe o quê? Uns panos enrolados, a qual as mulheres usavam no seu ciclo.
Amém? Ele achou esses panos enrolados, jogados lá no lixão de Israel, com mau cheiro, cheio de mosca. E quando ele olhou para isso, ele falou: assim é o homem, trapo de imundícia. É o homem sem Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o amor de Deus regenerou a nossa vida. O amor de Deus nos resgatou dessa imagem terrível que o homem tinha. Porque quando Adão e Eva pecou, irmão, quando Adão e Eva pecou, o homem, ele se desfigurou daquela primeira criação que Deus fez. Para que você entenda, sabe as mulheres que estão aqui vão entender, sabe lá na casa da avó, aquela forma velha, aquela forma de bolo preta, que você pode passar o que você quiser, né, que você não limpa, ela está até torta, porque já caiu no chão várias vezes, até entortou. Sabe aquela forma velha? Eu sei que tem lá na casa da sua avó, tem uma forma dessa aí. Já caiu no chão, tá? E quando você vai fazer o bolo nela, o bolo está torto, porque a forma está torta. Meu irmão, assim é o homem depois de Adão. A forma caiu no chão, entortou, todo homem nasceu torto, desfigurado naquilo que era a realidade de Cristo, do próprio Deus. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Ele havia enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, ato de apaziguar a ira de Deus contra o pecado, satisfazendo a justiça por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Entenda, se Jesus não tivesse subido aquela cruz e morrido ali, nós estávamos lascados. Não havia regeneração na nossa vida, não havia transformação na nossa vida, nem aqui estaríamos nós. Sabe por quê? Já teríamos sido crucificados naquela cruz. Então o amor de Deus, ele libertou você daquela cruz, ele libertou você desse lugar terrível que era o pecado. Para hoje, para quê? Para você andar de narizinho de pé? Para você fazer qualquer coisa que você quer da sua vida, sem consultar a Deus? Não. Deus fez isso para que você reconheça Ele na tua vida. E para que você tenha consciência que sem o amor de Deus você não vive. Que sem o amor de Deus você não anda. Que sem o amor de Deus você não respira. Que sem o amor de Deus, quando você dorme, você não acorda no outro dia. Nós só estamos de pé, só há fôlego de vida em nós, por causa do amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo falou do amor de Deus. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, o amor de Cristo nos constrange. Paulo era constrangido pelo amor de Cristo. Por quê? Porque ele sabia o que ele fez. Ele sabia o que ele tinha praticado. Ele sabia o que as suas mãos tinham feito. E ele falou: meu Deus, como é que pode um homem como eu? E várias vezes ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Paulo sempre falava isso. Quando Paulo estava preso na prisão, ele falou: eu mereço essas cadeias nas minhas mãos.
Eu mereço estar preso aqui. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor que salvou a Paulo no caminho a Damasco, é o mesmo amor que salvou a mim e salvou a você nessa noite. Da mesma forma que Deus encontrou Paulo, Ele encontrou a mim e você. E na mesma condição que Paulo estava eu e você. O que Paulo merecia, a morte. Mas Deus, o amor de Deus, através de Jesus Cristo, salvou a vida de Paulo. Aleluia! Ele salvou a nossa vida também. Mas entenda a palavra de Deus, pelo amor de Deus, entenda. Sabe por quê? Porque se você não entender a palavra de Deus, você vai viver uma vida dentro da igreja frustrada. Se você não viveu o verdadeiro evangelho, você vai viver uma vida frustrada diante de Deus. Quando Paulo ele cai do cavalo, literalmente falando, ali no caminho a Damasco, diante daquela luz que brilhou e cegou os seus olhos, ele foi então a Damasco, a rua chamada direita, ele entrou numa casa, só que antes disso, Deus já havia anunciado esta palavra a Ananias, o servo do Senhor. Ananias, vai até a rua chamada direita, lá está um homem chamado Saulo de Tarso. Põe as mãos sobre a cabeça, unge aquele homem para mim. Ananias fala assim: Senhor, ele é perseguidor dos cristãos, ele tem matado o nosso povo. E o que Deus vai falar para ele? Presta atenção, por favor. Ananias, ele é um vaso escolhido por mim. E ele vai aprender a padecer pelo meu nome. Quem está entendendo, diga amém. A padecer não é ter vitória, não é ter conquista, não é ganhar carro zero, não é ser rico, não, é padecer. Meu irmão, o que nós merecemos não é realmente aquilo que você acha que merece, porque o que nós merecemos está na mão de Deus. Pastor, mas o senhor é a favor do sofrimento, da angústia, Não, eu não sou a favor. Mas eu não vou pregar como estão pregando mentira lá fora, falando que o reino de Deus é aqui na terra. Tem igrejas que colocam propaganda na televisão dos cultos dela, já abre com um iate, jet ski, mansão na beira da praia, avião. Agora eu falo para você, essas coisas ganham alguém para Jesus? Ganha! Jesus nos confiou o seu evangelho. Aleluia. Então Paulo vai dizer: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos que de um morreu por todos, logo todos morreram. De que morte Paulo está falando? Dessa morte do velho homem, da morte do velho eu, do nascer da água e do Espírito. O que Nicodemos não entendeu até hoje, deve estar lá, não sei, na glória, até hoje não entendeu por que nascer do Espírito e da água. Mas esse nascimento de novo, deixando para trás a vida errada, o pecado, tudo por quê? Porque Deus revelou para você o seu amor. Amém, Jesus? E você abre mão de tudo. Você abre mão do pecado, você abre mão de estar vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, para viver nos padrões de Deus. Esse é o amor de Cristo. Então Paulo entendeu e por isso constrangia ele, porque ele não se achava merecedor, mas Deus falou: você é, Paulo, você foi escolhido por mim. Então o que Paulo fazia? Ele se entregava de corpo e alma e coração, ele não media esforço, ele fazia de tudo, aleluia. Ele tinha cicatrizes pelo seu corpo, sofreu açoite, naufrágio, apedrejamento, foi preso, aleluia. E é isso que eu quero que você entenda.
Para Moisés, Deus deu um cajado. Para Elias, Deus deu uma capa. Aleluia. Para Davi, ele deu uma espada. Mas para Saulo, ele deu correntes amarradas em suas mãos, para que o evangelho fosse alcançado por muitas pessoas. Deus usa cada um no seu tempo. Deus quer usar a sua vida. Aleluia. Portanto, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos que de um morreu todos, logo todos morreram. E aí o versículo 15 ele diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. Irmãos, entenda, o amor de Deus nos salvou, aleluia, o amor de Deus está sobre a tua vida. Então você não vive mais para você, mas você vive para aquele que te salvou, aleluia, para aquele que regenerou a tua vida, para aquele que hoje, aleluia, tem intercedido por você. Sabe, meu irmão, estão pregando ao contrário o evangelho. Nós um dia vamos deixar essa terra, a morte vai chegar para todos nós, e até o cemitério tem quem te leve. E depois disso, meu irmão, vem a eternidade, e a eternidade tem muito a ver do que aquilo que você fez com a sua vida aqui na terra, das decisões que você tomou, pelos caminhos que você andou, pelas palavras que você falou, pela maneira que você pensou, tem muito a ver com isso. Vai decidir para onde você vai na eternidade. Então o amor de Deus não é aquele amor, sabe? Ah, Jesus me ama e eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Mentira. Faz o que você quer da tua vida para você ver. Você vai colher o que você planta. Deus não se deixa se escarnecer. Daquilo que o homem ceifar, daquilo que o homem plantar, dele ceifará. Vive do jeito que você quer para você ver. Então você precisa estar inserido no amor de Deus. E o amor de Deus é justiça. O amor de Deus não é injustiça. O amor de Deus é perfeito. Eu não posso trazer imperfeição ao amor de Deus na minha vida. Então eu preciso andar conforme a palavra do Senhor. Pastor, é impossível. Não é. Homens do passado andaram. E Deus usou a vida deles poderosamente. Porque Deus usa todos aqueles que andam na sua palavra. Deus vai usar. Aleluia. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. E olha o versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo estava distante de Deus. O homem se revoltou contra Deus. Mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, na sua morte e ressurreição, reconciliou o mundo com Deus. Trouxe paz novamente entre Deus e o homem. Quem está entendendo, diga amém. Se você está na presença de Deus, você tem paz com Deus. Mas se você sair da presença de Deus, você passa a ser inimigo de Deus. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Mas e se Deus não for por você? Quem será por você? Ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Então precisamos estar inseridos no amor de Deus. Pois Deus estava em Cristo, reconciliado consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos.
e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus, através do seu Filho amado, entregando o seu único Filho para ter uma morte terrível de cruz, para ser açoitado, sofrer como Jesus sofreu, para que o mundo fosse reconciliado novamente para Ele. Entenda, você estava perdido. Não havia mais solução para a sua vida. Não tinha mais jeito para nós. Sabe, se hoje você é feliz, se hoje você tem o seu marido, tem a sua esposa, tem o seu filho, tem a sua casa, tem a sua família, se hoje você tem planos, se hoje você tem sonhos, entenda, tudo isso por causa do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por amar você. Nada é mérito teu, nada é mérito, mas eu sou trabalhador, eu sou inteligente, eu tenho tantas faculdades, eu passei em tal concurso. Nada disso você teria alcançado se o amor de Deus não estivesse sobre a tua vida. Amém? Então Paulo, ele diz isso no versículo 19. Aleluia. Não levando em conta as transgressões, não levando em conta o pecado, os erros, as blasfêmias que os homens fazem contra Deus. E nos resgatou, e nos encarregou, perdão, na mensagem da reconciliação. Então é essa mensagem. A mensagem que leva o homem a reconciliar com Deus. Nós não temos que levar o homem a buscar prosperidade na sua vida. Porque a prosperidade vem a partir do momento que o amor de Deus vem. Você não tem que correr atrás de bênção. Elas virão e te alcançarão. Mas quando o amor de Deus estiver sobre a tua vida, e quando você estiver inserido no amor de Deus. Estar inserido no amor de Deus é entender o amor de Deus. É entender tão miserável, tão despremido era você. E o amor de Deus te resgatou. Te transformou no que você é hoje. E se não está bom para você, não se preocupa. Vai melhorar mais ainda. Aleluia. Vai melhorar mais ainda. Por quê? Porque o amor de Deus é o amor que vai transformando a nossa vida. Vai nos lapidando. Para nos deixarmos parecidos com o Senhor. Transgressão. Violar deliberadamente uma lei ou mandamento estabelecido por Deus. Isso é transgressão. Isso é transgressão. O que é pecado? Pastor, tem os 10 mandamentos lá fala de alguns pecados lá. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Pastor, pecado é trair a esposa, trair o marido. Pecado é roubar, pecado é matar alguém. Não, pecado não é só isso. Pecado não é só isso. Pecado no original grego significa a transgressão da lei. Então toda vez que você não segue essa palavra como tem que seguir, você está pecando contra Deus. Aí você fala assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer isso? Irmãos, não se preocupe, que homens do passado fizeram. Andaram perfeitamente na lei de Deus. Deram testemunho de Deus na sua vida. E foram salvos. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que hoje é difícil para o homem? Porque o homem está de olho na facilitação. Ah, mas tem gente que prega mais fácil. Tem gente que prega o caminho mais fácil. Tem gente falando que quando Jesus pediu para levar a cruz, né? Ele chamou os discípulos e falou assim, olha, a intenção de Jesus já era peneirar mesmo. Porque tinha muita gente andando com Jesus, mas andando com Jesus por causa do pão e do peixe. Não estava andando com Jesus porque queria servir Jesus, não. Era por causa do pão e peixe. Então Jesus chegou numa hora e falou assim, não, peraí, vamos ver quem está comigo e quem não está. Irmãos, presta atenção aí, ó. Quem quer ser o meu discípulo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
quando eles ouviram tomar a cruz, eles já entenderam: eu preciso ir até a morte por Jesus. O que aconteceu? Começou a gente ir embora. Começou a gente ir embora. Eu morrer por esse? Tá louco. Queria só o pão, só o peixe, não quero morrer por ninguém não. E começou a ir embora. Aí tem gente que inverte a palavra de Deus. Morrer na cruz significa você tem que ir até a morte por Jesus. E eu faço uma pergunta: você dá a sua vida por Jesus? Você dá a sua vida por Jesus? Se chegar alguém e falar para você assim, ó, ou você nega Cristo ou morre, o que você vai falar para ele? Eu falo: pode matar, que agora mesmo vou ter um encontro no paraíso com o Senhor. Não nego, pode matar. Mas tem gente que fala assim: não, que Jesus, nunca vi falar dele. Eu nunca fui na igreja. Olha, realidade mesmo, eu nunca gostei desse negócio de Jesus. Tudo para se safar. Nessa vida. Porque na outra vai morrer. Quem está entendendo, diga amém. Se você nascer uma vez, você morre duas. Mas se você nascer duas vezes, você morre uma. Amém? Explico. Se você nascer só da sua mãe e não da água e do Espírito, você vai morrer duas vezes: a morte natural e a separação de Cristo, a perdição eterna. Mas se você nascer duas vezes da sua mãe e da água e do Espírito, reconhecendo os seus pecados diante de Deus, se arrependendo e aceitando Jesus Cristo como Salvador da tua vida, você vai nascer duas vezes, aleluia. Você vai nascer nessa vida e vai nascer do Espírito para a vida eterna. A decisão é sua. Aleluia. Então, transgressão significa rebelião. E em hebraico, persas, rebelião. Revolta ou quebra intencional de um pacto ou aliança com Deus. Então não vale a pena sair fora do amor de Deus. Não vale a pena, porque Jesus nos amou. E o amor dele é evidente em tudo que você faz da sua vida. Amém? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em cruz, para que você tivesse a vida eterna. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Você daria? Sim ou não? Quando Abraão pegou o seu filho e levou-o lá para o alto daquele monte, Moriá. Chegou lá, preparou o lugar, colocou o menino, amarrou o pé do menino, a mão do menino, pegou o cutelo e foi matar o menino. O anjo falou: para, Abraão, para, eis o cordeiro do seu lado. Ele olhou e viu o cordeiro amarrado ali, preso ali. Mas entenda, por que Deus não aceitou? Não era sacrifício vivo? Sim ou não? Isaac não era sacrifício vivo? Sim ou não? Era. Jesus não era sacrifício vivo? Era. Isaac também não seria? Sim. Mas por que Deus não deixou Abraão matar Isaac? Porque Isaac não era sacrifício perfeito. Porque sacrifício perfeito é só o Senhor Jesus. Amém? E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. E não precisa ter outro sacrifício. O dele é o único. Basta. É perfeito. E nós agora só temos que nos inserir no amor de Deus para caminharmos com Ele. Aleluia.
Olha o que diz Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, olha Paulo falando. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Olha Paulo falando, eu vivo pela fé, aleluia, no Filho de Deus. A vida que nós vivemos agora, temos que viver pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele amou você e se entregou para te salvar. O amor de Deus te salva. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. O amor de Deus te salva. Aleluia. Salmo de número 136, versículo 1. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? E aqui eu encerro dizendo: não saia fora do amor de Deus. Não abandone a Cristo. Não deixe de viver pela fé, porque é esse amor que vai nos levar a encontrar com Ele, seja nos céus, ou seja lá direto na glória. Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus não falha, e ela está de pé, firme, para mim e para você. Amém, Jesus? Amém? Essa pregação não termina aqui, eu continuo ela domingo que vem. Domingo que vem nós vamos nos aprofundar mais um pouco no amor de Deus. E o intuito meu é chamar a sua atenção, para que você entenda: Deus amou você quando você não necessitava ser amado. Quando tudo estava contra você, Jesus amou você. Amém? Como nós não daremos a Deus todas as coisas da nossa vida? Como é injusto se nós não dermos ao Senhor todas as coisas da nossa vida, porque Ele nos amou. E o amor dele, aleluia, nos garante a sua vitória. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.